Fala aí, meus caros, todo mundo bem? Todo mundo devidamente hidratado? Espero que sim. Bora lá para a nossa resolução da questão de número 7 da prova da FATEC do segundo semestre de 2025. A gente acertou a questão de número 6, mas eu esqueci de anotar, não que a gente acertou, porque isso a gente perde na plataforma, mas colocar a bolinha verde de questão que a gente conseguiu fazer dentro do tempo, porque foi a questão que a gente conseguiu fazer dentro dos 4 minutos que a prova da FATEC dá, que é mais ou menos 4 minutos por questão. Beleza? Bora lá então para mais uma resolução aqui. Questão do número 7. Não vou ler o texto porque eu já li na questão de número 6. Se a gente tiver alguma dúvida, a gente volta e lê o texto. Se você não leu o texto, não resolveu a questão número 6, pausa, tenta resolver e lê o texto também para você conseguir acompanhar e tirar mais desse vídeo aqui. Beleza. Questão C, questão 7. Na FBN, a participação das bactérias do gênero mencionado no texto é importante porque esses micro-organismos. Beleza, então ele fala aqui, ó, a cultura é importante devido à presença de bactérias tal, que vivem na simbiose das raízes. Eles fazem a fixação biológica do nitrogênio presente na atmosfera. Tá? Eles atuam no processo de decomposição, permitindo a redução da quantidade de lixo orgânico e a manutenção do equilíbrio ecológico. Assim, se for isso, não está no texto, então não tem redução de quantidade de lixo orgânico e manutenção do equilíbrio ecológico, então essa parece estar errada. Realiza o processo de transformação dos nitratos existentes na raiz em carboidratos, os quais fornecem a energia necessária para o desenvolvimento vegetal. Ele fala que esses micro-organismos, o FPN, a participação de bactérias do gênero mencionado no texto, ela é importante porque esses organismos promovem a fixação do nitrogênio, não sei se é nas raízes, mas ele não fala na transformação de nitratos existentes nas raízes, em carboidratos. Ele fala principalmente das raízes ajudando a fixar o nitrogênio, que é algo que está na atmosfera. Então, esse existentes na raiz me faz achar que essa está errada. Desempenham importante papel, importante função no processo de correção da acidez do solo, a fim de permitir a absorção direta do nitrogênio atmosférico pelas raízes leguminosas. Isso aqui parece estar correto, tá? Absorção de nitrogênio, atuam como inoculante biológico, reduzindo a capacidade das raízes fixarem sódio, potássio e magnésio, prejudicando a realização da fotossíntese. Ele não fala isso. Reduzem a capacidade das raízes fixarem, não fala isso, então essa parece estar errada. Convertem nitrogênio atmosférico em compostos nitrogenados que são assimilados pelas leguminosas, as quais fornecem bactérias a matéria orgânica produzida as quais fornecem às bactérias a matéria orgânica produzida na fotossíntese. Assim, convertem a participação, fixação, convertem nitrogênio atmosféricos em compostos nitrogenados. Ele não fala dessa conversão para compostos nitrogenados no texto, então eu vou eliminar por conta dessa parte aqui de compostos nitrogenados. Mas aqui eu estou indo mais por eliminação, me parece que é a C, tá? Desempenha um importante papel na correção da acidez do solo, a fim de permitir. Faz sentido ser a C também, porque ele fala que esse tipo de adubação ajuda a recuperar solos ruins. Então, solo ácido é um solo ruim, me parece. Então, eu vou de C. Se minha lógica estiver certa, a gente acertou. Senão, a gente errou, né? Para onde correr. Alternativa C, colocar aqui na plataforma, clicar em finalizar, home, análise de resultados, deixa eu filtrar aqui o simulado que a gente está realizando, erramos. A dor do erro. Erramos, senhoras e senhores, nosso primeiro erro está presente. Será que vai ser a alternativa que a gente ficou em dúvida, que era E? Vamos ver. Era a alternativa E, senhores, que a gente ficou em dúvida. Caraca. Ficamos em dúvida, converte em compostos nitrogenados. Vamos ver se voltando no texto conseguiria achar. Tornando. Primeiro, o tempo a gente conseguiu fazer no tempo aqui, né? Me parece tranquilo falar que a gente conseguiu fazer no tempo que a gente tem de 4 questões. Pode ser feita, uso de inóculas, preferencialmente esse procedimento, visando recuperação, tornando mais férteis. A cultura de leguminosas, por exemplo, é importante devido à presença de bactérias promovendo a fixação. A adubação verde tem impactos
Caraca, interessante. Não está claro para mim pelo texto o porquê que a gente errou. Então me parece que é o tipo de questão que a gente precisa de um conhecimento externo. Só que, para não ficar no parece, o que eu vou propor? Eu vou propor a gente usar uma ferramenta que é um LLM. Eu vou usar o. Vamos começar com o ChatGPT, que a maioria das pessoas já conhece. E aí a gente. Como é que eu vou usar? Eu vou colar aqui a questão, tá? Dá para você vir aqui na plataforma, quando você gera, tem um botãozinho de você ver. Deixa eu gerar um aqui para mostrar para vocês. Quando você gera o simulado, você tem esse botãozinho aqui de abrir imagem em outra guia. Se você tiver pelo computador, você consegue copiar. Talvez tirando um print pelo celular você também consiga, mas aqui eu abri e copiei. E aí eu vou perguntar qual a alternativa correta e por quê. Pronto. Aqui, eu usei o ChatGPT algumas vezes para esse tipo de questão e aqui ele acertou, tá? É legal ele acertar, mas é sempre bom vocês conferirem com o gabarito, tá? Às vezes ele não acertou nos testes que eu fiz, eu fiquei meio pé atrás, mas por que eu quero usar ele aqui? Porque é uma questão que me parece que é um conteúdo que não está na alternativa, não está na leitura, na interpretação do texto, é um conteúdo que tem que ir fora para procurar. E eu não sei nem o que procurar para estudar isso. E aí eu vou usar ele para isso. Então a ideia aqui é, deixa eu ler, entender o que ele falou aqui e, olha, aqui, ó, ele falou, mistura conceitos incorretos. Os tantan não reduzem a fixação. Nossa, ele fala que reduzem? Gente, então foi leitura errada. Tantan, a fim de permitir. Ah, não, a gente foi na C. C, a correção de acidez no solo não é a função. É, tem a correção de acidez, mas não é a função. Vou fazer outra pergunta. Eu conseguiria acertar essa questão apenas com interpretação do texto ou preciso de algum conhecimento externo à questão? Ó, aqui ele me deu uma chamada de atenção, falou que eu conseguiria sim chegar. Vamos ver. Trecho citado no texto. A cultura leguminosa é importante devido à presença de bactérias que vivem em simbiose nos nodos das raízes de plantas, promovendo a fixação biológica do nitrogênio presente na atmosfera. Esse trecho explica aqui. Esse trecho explicitamente diz que as bactérias vivem nos nódulos das raízes, nódulos das raízes, participam da fixação biológica do nitrogênio atmosférico. Convertem nitrogênio atmosférico em compostos nitrogenados. É isso aqui que me pegou. Que são assimilados pelas leguminosas. Em resumo, ela resume exatamente o que o texto diz e ainda complementa com a ideia da simbiose, também mencionada no texto. Vivem em simbiose. Então, ó, me parece que apesar dele ter falado isso, eu acho que eu precisaria, primeiro, ter claro que é simbiose, eu acho que é dois organismos vivendo juntos, né? Vamos dar uma pesquisada. Interação íntima e prolongada entre organismos de espécies diferentes, onde pelo menos um dos organismos se beneficia. Então, tem simbiose, os organismos têm essa interação íntima dos dois, o micro-organismo das raízes da planta, legal, mas eu não consegui chegar por conta disso aqui, ó. Esses compostos nitrogenados, essa lógica dos compostos nitrogenados, eu não consegui chegar. E a eliminação que ele fez na C, que a correção, parece uma questão que não me parece a questão que você conseguiria acertar só lendo o texto. Às vezes eu deixei alguma coisa passar, então fiquei à vontade para comentar, deixar nos comentários, mas eu fiquei com essa percepção. Mas de qualquer forma, foi uma oportunidade legal para mostrar para vocês esse processo de estudo por questões. Então é muito você ser esse investigador, entendeu? E usar as ferramentas que você tem. Se você sabe de cara o que a questão está pedindo, vai no Google, pesquisa, lê um texto, um artigo, resolve umas questões. Se você não sabe, usa um chat GPT para você entender o que ela está pedindo ali e ir direcionando o seu estudo. Tentar te dar uma clareza do que você errou, te dar um direcionamento do que você tem que estudar e tudo mais. Então, o chat GPT é muito bom para isso. O Google é muito bom para você entrar mais fundo no assunto que você já sabe. Mas esse processo de não só resolver ou acertar ou errar,
mas também entender o porquê você acertou, o porquê que você errou, qual que é o furo na sua lógica é muito importante. Porque lá na hora da prova eu não vou resolver a questão 7 da prova de 2025. Eu vou resolver a questão que estiver na minha frente. Então, muito mais importante do que acertar a questão 7 é aprender o que a questão 7 tem para me ensinar. Então, ela me ensinou que, apesar de às vezes a questão ser de interpretação, você precisa fazer uma conexão entre conceitos que não estava tão simples para mim, pelo menos eu não consegui fazer aqui em biologia. Minha hipótese é que eu precisaria ter um conhecimento que eu não tenho, um conhecimento mais aprofundado dessa área de biologia ou química, acho que é uma questão de biologia, né? Mas é isso, é você ir aprendendo com cada questão e vejam que a gente não demorou tanto tempo aqui para fazer essa busca. Foi uma coisa rápida. A gente vai se aprofundar à medida que o tema aparecer sempre. Então, se eu cometer sempre o mesmo tipo de erro, aí beleza, aí eu vou me aprofundar. Mas se eu não cometo sempre, aí não tem problema eu estudar rapidinho para entender, aprender, exercitar esse músculo de aprendizado e partir para a próxima questão. Beleza? Mas aqui caímos nossa taxa de acerto para 86%, que absurdo. Mas seguimos bem. Vamos seguir na nossa empreitada aqui de tentar ficar o mais próximo possível de uma boa taxa de acerto aqui. Então a gente se vê nos próximos vídeos. Espero que esse conteúdo tenha te ajudado de alguma forma. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Essa plataforma que eu uso aqui no canal tem aqui embaixo na descrição. É gratuita para você usar. E se você quiser ter acesso à nota de corte de todas as provas dos anos anteriores da FATEC, tem a nossa plataforma aqui do Raio X da FATEC, que você assinando, você apoia nosso trabalho aqui no canal. Beleza, pessoal? Por esse vídeo é isso. Forte abraço e tchau, tchau.